Você precisa começar um projeto com um controlador da OnROM da linha NX e não sabe como começar? Ou já fez algum projeto e depois descobriu que não configurou as coisas da maneira certa e ao voltar e configurar você percebeu que estragou parte do software que você tinha feito? Bem, vem comigo que eu vou te auxiliar nesses primeiros passos com controladores dessa linha. Meu nome é Wander Rodrigues e eu sou especialista em automação. Primeira coisa e mais importante, você tem que ter algumas informações a respeito da sua máquina e do projeto para já colocar no nome, autor e comentário que vão te facilitar depois. Então o nome do nosso projeto vai ser Máquina Teste. Muito original. Aqui você pode colocar o autor. E nos comentários, é importante que na primeira linha você coloque algo que vai te lembrar de qual projeto, de qual máquina esse software se trata. Porque vai por mim, agora, quando você tem 1, 2, 3 projetos na sua tela, não faz muita diferença. Quando você tiver 10 máquinas do mesmo tipo, cada um de uma versão, isso vai fazer toda a diferença. Então aqui, vamos colocar aqui, tutorial básico. Nosso projeto vai ser do tipo standard, tá? Ou seja, ele é um projeto, ele não é um acessório, um complemento, como uma biblioteca. Uma biblioteca você pode criar funções e importar para dentro de um projeto de máquina, ok? Um IAG Project é um gadget. Você vai criar uma pequena tela que vai te auxiliar nos testes do seu projeto. Mais para frente, não num curso básico, eu mostro como funciona. Então, no nosso caso aqui, o tipo é Standard. Controlador é um projeto DCLP, nesse caso. A gente pode criar um projeto específico para IHM, para Drive, nesse caso seria um servo acionamento, e para outros equipamentos. Então, no nosso caso, o controlador. Vamos escolher a linha NX1P2, por quê? Porque sim. Na verdade, essa é uma das linhas mais econômicas, então muitos projetos são feitos com esse equipamento. Aí quando não é possível usar esse, vai para as próximas linhas ou para os próximos modelos. Tá? 1140 DT1, basicamente é o número de entradas e saídas. Esse daqui é o maior número de entradas e saídas, 40 pontos de I/O em PNP, é o mais comum. E a versão usa sempre a última, a não ser que você já tenha o hardware e você saiba que a versão do firmware do seu equipamento é mais antiga. Aí você casa a versão de software com a versão do firmware do equipamento. Se você está comprando o equipamento agora, sempre usa a última versão, a mais nova. Vamos clicar aqui em Create. Ok. Abriu a primeira tela. Se é a primeira vez que você abre esse projeto, abre esse programa, vou comentar agora o básico do básico para você pelo menos se achar. Nós temos aqui o Multiview Explorer do lado esquerdo da tela, onde você tem uma árvore como se fosse uma árvore de diretórios, onde você seleciona a parte de programa e de configuração. Já vou entrar nisso. Do lado direito você tem a sua caixa de ferramenta, Toolbox, que normalmente a gente vai utilizar junto com o programa, não com as configurações. A hora que a gente estiver fazendo um programa, vocês vão ver a utilidade. E aqui embaixo, no painel de baixo, nós temos já aberto Build e Output, ou seja, as mensagens de saída e as mensagens de build, ou seja, quando você mandar compilar o programa, ou construir o programa, que seria o build, ele vai te dar algumas mensagens aqui caso alguma coisa não esteja certa, tá? Isso é o básico. Primeira coisa que a gente vai fazer é renomear o CLP. Por isso é importante, antes de começar, que você tenha informações sobre a máquina, sobre o equipamento. Depois eu vou passar uma listinha de coisas que são necessárias antes mesmo de começar o projeto. Então vamos renomear e colocar um nome que a gente, ao entrar no projeto, a gente já saiba do que se trata. Então aqui seria, esse projeto é do CLP, da máquina, eu vou colocar aqui, máquina 001. Por quê?
Vamos dizer que você tem 3 ou 4 máquinas em linhas diferentes e são máquinas semelhantes ou o mesmo modelo de máquina com algumas diferenças. Aí o ideal é você colocar aqui o número de patrimônio ou código da máquina ou o número da linha. Ao olhar o software, você sabe que esse software é de uma máquina específica para você não descarregar em outra semelhante, tá? Vai por mim. Quando você tem uma máquina só, não faz diferença. Mas a partir do momento que você estiver fazendo algumas dezenas de máquinas, isso faz diferença. Próximo passo é entrar em configuração e setup. Na configuração e setup, nem tudo você vai precisar configurar agora, mas algumas coisas sim, obrigatoriamente, porque sem elas, se você tentar configurar isso depois, vai te atrapalhar no software, você vai ter que refazer muita coisa, tá? A primeira coisa, essa máquina, ela tem algum equipamento em EtherCAT? Ou seja, ela tem algum servomotor, servoacionamento, ela tem algum inversor em rede ou alguma ilha de I/O remoto? Se sim, é aqui que você vai selecionar e montar a rede. A primeira coisa que você faz, tá? Então, dando 2 cliques em cima de EtherCAT, ele vai te abrir a tela de edição da rede. Aqui a gente já consegue ver algumas coisas. O nome do nosso dispositivo mestre, que é o CLP, na verdade a placa de rede acoplada ao CLP, que é interna a ele, não é o CLP em si, tá? O nosso tempo de scan principal, 2.000 microsegundos, ou seja, 2 milissegundos. A gente não tem muita variação, nesse caso aqui é fixo nesse equipamento. Alguns outros fabricantes, como a Beckhoff, por exemplo, te permitem trabalhar com frequências variadas, mas aí é diferente, né? A Beckhoff é quem criou o protocolo EtherCAT, então as ferramentas mais novas ou que te permitem mais flexibilidade sempre vão vir deles. Então, o lado bom é que isso aqui evita você errar. Ele deixa você mexer em menos coisas. As outras configurações, nesse momento a gente não vai mexer. Vamos deixar no padrão. Vamos simplesmente acrescentar aqui. Deixa eu abrir. Um servomotor. Aqui, ó. Servo drives. Do lado direito, nós temos várias opções, vários grupos de equipamentos, inclusive de vendedores, tá? Eu tenho drives aqui que eu uso muito, que são da Yaskawa. Então você pode ter um controlador Onrum e um servo da Yaskawa, ou um controlador Onrum e um servo da própria Onrum, tá? Então aqui você seleciona o modelo do servoacionamento que você vai usar, tá? Vamos ver aqui. Eu vou pegar um aleatoriamente. Não é o ideal. Você tem que ter essa lista antes mesmo de começar, tá? Não, esse aqui é da própria... Não é da Yaskawa. Da Onrum. Esse aqui são da Yaskawa. Yaskawa também. Yaskawa também. Vou pegar um da Onrum. Aqui, ó. Servo drives. É porque eu uso muito equipamentos japoneses, então eu tenho vários já configurados. Vou pegar aqui o primeiro da lista, tá? Dei 2 cliques em cima dele, ele já vai para a ilha. Detalhe. Para quem nunca usou rede EtherCAT. É importante você colocar os nós da rede na sequência com que eles serão ligados fisicamente. Isso faz toda a diferença, ok? Em alguns equipamentos você consegue endereçar fisicamente numa chavinha no drive. Em outros ele vai pegar a sequência com que eles foram ligados. Então é sempre bom você manter a sequência montada da rede aqui no software exatamente igual à sequência física com que você vai ligar os cabos. Ok. Primeira coisa que você faz é trocar esse nome. Tem que ser um nome que no programa vai te ajudar. Vamos dizer que isso daqui é um tracionador. Tracionador. Ok. E ele tem o endereço 1. O número serial dele não está aqui ainda. Quando ele se comunicar pela primeira vez, ele vai pegar o número serial da placa de rede do equipamento. E o mapeamento dos dados enviados e recebidos entre o CLP e o drive, eu vou manter o padrão. Se você quiser, pode mexer. Em alguns casos é necessário mexer, acrescentar ou remover coisas, mas o padrão atende 90%, 95% dos projetos. Como o foco aqui é permanecer simples, não vamos mexer, vamos deixar padrão. O nome você tem que mudar. Detalhe, não é que você tem que mudar, mas eu te aconselho a mudar, vai te ajudar. Vamos colocar um único servo. Ok. Vamos colocar um inversor de frequência. Aqui, ó. Frequência. Inversor de frequência. Vou escolher
esse aqui. Veja que ele não tá, não me dá a seleção aqui do modelo do inversor. Ele me dá o modelo da placa de rede que está plugada no inversor. O modelo do inversor vem depois, tá? Potência, essas coisas. Para nesse momento não interessa. Eu vou chamar esse inversor de frequência de desbobinador. Desbobinador. Ok, feito. Tenho dois nós na rede. Não tenho nenhuma ilha de I/O remoto. E por enquanto é suficiente para o que a gente vai fazer. Eles já aparecem, se você olhar aqui do lado esquerdo, olha, os dois nós já aparecem, nó 1 e nó 2. Deixa eu abrir um pouco a tela aqui. E você vê que o nome que eu coloquei também aparece, tracionador e desbobinador. E os dois estão offline. Se eu tivesse com um CLP nesse momento, comunicando com o software e a rede tivesse montada fisicamente, era possível entrar online no equipamento e já puxar os parâmetros dele e já começar a trabalhar com os dados reais da máquina. Mas nesse momento eu não tenho nada, eu só tenho o software aqui. Uma vez feita a configuração básica mínima da EtherCAT, que é isso que vocês acabaram de ver, bom, vamos salvar, né? Ctrl S para salvar. Ou, se você quiser, você pode vir aqui no File, Save. Feito a configuração de rede, próximo passo é a configuração do rack da CPU. Ou seja, essa CPU específica, ela tem I/Os incorporados nela, mas a maioria não tem. Então você é obrigado a colocar algumas placas de entrada e saída ali. Então, se for necessário acrescentar placas de I/O, esse é o momento. Então nós temos aqui, ó, a CPU, unidade 0, e eu vou acrescentar uma placa de entrada de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho ID 6... Essa daqui tem 32 pontos. Aqui embaixo, ó, se você observar aqui embaixo, você tem a descrição básica do que você clicou. Então, eu quero uma placa de 16 pontos PNP. Essa aqui. Pode ser essa aqui, versão 1. E quero uma placa de saída digital. Digital Output. Com 16 pontos também. Aqui, ó, PNP. Isso aqui. Ok. Tenho duas placas. Detalhe. Nós também temos nome para essas placas. Eu posso manter como nome N1 e N2, mas isso pode ficar confuso quando o seu projeto é muito grande. Quando ele é pequeno, é simples. Mas quando ele é muito grande, ele pode ficar confuso. Eu recomendo você já renomear agora para te facilitar a vida depois. Então essa é uma placa local, ela não é uma placa que está numa ilha de I/O remoto e é a primeira placa de entrada. Então eu costumo colocar L de local em 01, porque a entrada é a primeira placa de entrada. Eu posso ter 3 ou 4 placas de entrada, seria em 02, 03, 04. E se eu acrescentar no futuro outra placa, não me interessa em que posição ela está, se ela é a primeira placa plugada, a segunda, a terceira, a quarta ou a oitava. O que me interessa é que ela é a primeira placa de entrada, ou a segunda placa de entrada, ou a primeira placa de saída. Fica mais fácil para eu me localizar olhando o projeto elétrico, por exemplo. Aqui a N2 vai ser a nossa primeira placa de saída. Então, local, vamos fazer assim, ó, DO01. Digital Output e local Digital Input. Porque isso vai nos ajudar, inclusive, se tiver placas analógicas. Aí eu posso colocar outro prefixo. Ctrl S para salvar. Feito. Então, nós já temos aqui a nossa configuração básica da rede e a configuração básica das placas plugadas na CPU. Ok, deixa eu fechar esse monte de aba. Próxima etapa. Mapa de I/O. Não, vamos... Daqui a pouco eu volto nisso. Tá? Aqui nós temos a configuração do CLP. Na configuração do CLP, eu aconselho aqui em Operation Settings, enquanto você está desenvolvendo o software, por uma questão de segurança, passar para Program Mode. Então, o que é isso? No momento que você energizar o CLP, ele vai entrar em modo de programação, ele não vai entrar em Run. Então, por que isso é importante?
Porque o software não está finalizado, ele mal começou. Então você ainda não fez os devidos processos de segurança, as rotinas. A máquina ela está muito crua e corre o risco de você ter metade do programa desenvolvido ou uma parte desenvolvida que já envolve movimento de servo, de inversor, de cilindro pneumático, o que seja. Então envolve movimento na máquina e alguém chega antes de você na planta e energiza essa máquina para fazer algum teste. O pessoal da parte mecânica, o pessoal da parte elétrica. Então eu aconselho que você deixe em Program Mode. Assim o CLP ele vai entrar em modo de programação, nada vai se mover, nada que seja controlado pelo CLP pelo menos, até que você chegue, coloque o software e manualmente passe ele para Run. Tá? Então esse é um item de segurança que eu aconselho fortemente você seguir. Ctrl S para salvar. O restante, se quiser alterar, é importante alterar o IP caso você não use o IP padrão. O IP não da rede Ethercat, tá? Essa rede é separada, mas da rede Ethernet IP ou a rede que você vai usar para comunicar com o notebook, com a IHM, sistema supervisório. Então, se você quiser já fazer a alteração, esse é o momento. Você já pode alterar aqui o IP, se você não for usar o padrão, e deixar salvo. Eu vou manter o padrão. Isso é o que você precisa nesse momento. Vamos lá para o nosso I/O Map. Dentro de I/O Map, ele vai fazer o seguinte. Aqui, nós criamos um mapa de I/O para fazer a interface entre o software e o hardware. A gente está configurando o hardware, mas esses dados não estão disponibilizados para serem usados no programa de CLP. Então agora a gente vai fazer isso. Então aqui o nosso nó 1 e nó 2 da rede Ethercat, ele não tem nenhuma variável associada a cada um dos parâmetros desse dispositivo. Vamos lá em Data, dentro de programação, Global Variable, variáveis globais. Todas as variáveis que foram criadas, ou seja, nenhuma, aparecem nessa lista aqui. Nesse momento não tem nenhuma lista, nenhuma variável criada, certo? A gente não criou manualmente, nem o sistema criou de forma automática. Em muitos equipamentos você tem que manualmente criar uma por uma e fazer o link. Aqui, ainda bem, existe uma ferramenta que facilita a nossa vida. Você vem aqui direto no nome do equipamento, no nó, clica com o botão direito e manda criar o conjunto de variáveis desse dispositivo. E ele cria. Ele cria como? O nome que você deu, underline e a função a função dentro do dispositivo que ele está associando a essa variável. Tracionador, underline, control word. Se nós formos agora em Global Variable, olha lá. Tudo relacionado ao tracionador já foi criado para você e já foi linkado com Ethercat, nó 1, control word. Então o nó 1 da rede Ethercat, a control word está linkada com essa variável. Então toda vez que houver uma mudança aqui, no caso control word, a gente que comanda. Então a gente insere um valor aqui, ele vai responder lá no drive, vai entrar no drive e vai mandar um comando para o drive. Vocês vão ver depois que isso não vai ser necessário, mas é essa a função. Vamos no próximo nó, não existe nada ainda no inversor, botão direito, seleciona primeiro, botão direito, criar variáveis do dispositivo, criou, tá lá. Agora vamos no Built-in I/O. O que é o Built-in I/O? São as entradas e saídas que estão no corpo do CLP. Esse CLP especificamente tem entradas e saídas no corpo dele. Então aqui estão as entradas, tem 24 entradas e 16 saídas, que não estão linkadas a nenhuma variável. Então eu não consigo nem monitorar elas e nem escrever nelas. Então agora, eu venho aqui, criar variáveis do dispositivo. O que ele fez? Built-in I/O, input bit 00, input bit 01 e assim vai. Então essas são as variáveis do CLP. Esse modelo específico permite você colocar duas placas de rede no corpo dele, não nas placas laterais, no meio dele. Se você colocar, aí você tem que vir aqui em Controller Setup, Option Board Settings. E aqui na Option Board Settings, caso esteja montada uma dessas placas ou as duas, são placas de comunicação serial. RS-232, RS-422 ou 485. Você seleciona para montada, nesse caso ele não tem
Você seleciona qual delas está montada. Tem entrada analógica também, tem algumas outras opções. São placas de baixo custo. E você já configura essa placa aqui. Configuração de hardware. Número, no caso da RS232, quantos bits, o baud rate, né, qual é a velocidade você vai ter, quantos bits são 7 ou 8, se você vai trabalhar com stop bit, com 2, paridade, e assim vai. Para quem já trabalhou com comunicação serial, é o básico. Para quem não trabalhou e eu estou falando grego, me avisa, coloca aí nos comentários e eu explico isso num vídeo separado. Ok, então aqui é a configuração física da placa, e caso elas existam, é aqui que a gente cria as variáveis desse dispositivo. Como não existe nada, eu não tenho o que criar. E aqui, então, Built-in I/O, Option Board e NX Bus Master. O que é isso? Quando você... O CLP, na verdade, ele tem um bus, ou seja, uma rede de comunicação com as placas que são plugadas ao lado dele. Como se fosse uma ilha de I/O remoto. E elas aparecem aqui. Então, nós colocamos lá duas placas, uma placa com 16 entradas e uma placa com 16 saídas. Elas aparecem aqui. E não tem nenhuma variável associada a essas entradas e saídas. Então a gente vem aqui no Master, no NX Bus Master, clica nele primeiro, né? Depois botão direito, criar variáveis do dispositivo. Aí elas já aparecem aqui. Agora, se nós olharmos lá em Global Variable, todas as variáveis que nós acabamos de criar estão aqui, disponíveis para você usar no seu programa.